Saudações, família! Sejam muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Preparem-se para mergulhar em um dos capítulos mais sombrios da história do submundo organizado. Hoje vamos explorar as disputas de um dos nomes mais temidos e controversos do século XX, Pablo, o El Patrón. No final dos anos 70 e início dos anos 80, Pablo já havia se tornado o líder supremo de Medellín. Seu império alcançava desde as selvas da Colômbia até as ruas de Nova York, trazendo consigo um poder inimaginável e inimigos em todos os lados. Mas com grande poder vem uma grande resistência. Rivais, organizações, o governo colombiano e até mesmo os estadunidenses se tornaram alvos de Pablo em uma série de disputas malucas. Ele não media esforços para eliminar qualquer um que ousasse cruzar seu caminho, mesmo que isso significasse transformar seu país em um caos. No vídeo de hoje vamos detalhar as principais disputas de Pablo, desde as tretas contra Cali até os confrontos com o Estado. Quem eram seus inimigos? Como ele se mantinha à frente? E mais importante, o que levou ao início de seu declínio? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. A ajuda de vocês é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais. Prepare-se para entender como Pablo, o homem que controlava um grande império, acabou sendo perseguido até os confins da selva colombiana. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui, e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. 1989. Certa madrugada de fim de janeiro de 1989, Penina chegou ao edifício onde nos escondíamos, dizendo que tinha uma mensagem de Pablo. Dona Vitória, o patrão disse que as coisas vão se complicar muito e quer que vocês prometam que não vão sair por nada no mundo. Disse que deve cancelar as aulas particulares de Manuela e Juan Pablo e que ele vai suspender a correspondência por um tempo, porque o risco é enorme. Ficamos em silêncio e não tivemos mais opção além de anuir com a cabeça. Penina foi embora, mas naquele momento não chegamos a entender que a advertência era muito grave. Esse ano, 1989, seria lembrado como um dos mais violentos da história da Colômbia e teria meu marido como protagonista. Fazia 2 semanas que havíamos chegado a um espaçoso apartamento no edifício Ceiba del Castillo, ao qual nos referíamos em código como 00, situado em El Poblado, perto da Clínica Medellín. O local tinha uma particularidade. Era habitado por muitas das famílias mais ricas de Antioquia, e isso, de alguma maneira, ajudou a que as autoridades nunca aparecessem por ali. Segundo me disseram, quem morava no edifício era a mãe do hoje ex-presidente, Álvaro Uribe Vélez, mas eu não cheguei a vê-la, porque das 2 ou 3 vezes que saí, usei a escada. Lembro que eu havia comprado esse apartamento duplex sem contar a Pablo e simplesmente lhe disse que uma ex-colega da escola o havia alugado para mim. A verdade é que eu queria ter um lugar onde nos refugiarmos, não identificável pelas autoridades, porque a cada dia era mais difícil se esconder nos lugares que Pablo arranjava. A estratégia funcionou. Ficamos em Ceibas del Castillo mais de 6 meses.
Quase imediatamente, após a visita de Penina, notamos que as instruções de Pablo estavam sendo cumpridas, já que ficamos totalmente isolados. Nenhum dos homens dele apareceu mais, e dele não tive notícias. A situação era mais suportável, porque ele havia contratado um casal de confiança, que não só aparecia como proprietário do apartamento, como também fazia as compras, pagava as contas de serviços públicos e fazia uma ou outra coisa mais, sem jamais se aproximar de algo que tivesse a ver com o meu marido. O apartamento era espaçoso, mas boa parte do dia era um forno, porque o sol batia de frente. Mesmo assim, era muito agradável, porque tinha uma varanda ao ar livre que nos ajudava a tornar mais suportável a longa clausura. Todos os dias, eu e Manuela pintávamos, víamos filmes, brincávamos de esconde-esconde, trocávamos as roupas das bonecas e algumas vezes tomávamos banho na varanda. Mas quando a criatividade acabava, ela chorava por horas, até que a tristeza e o cansaço a venciam e adormecia. Juan Pablo passava os dias trancado no quarto de cima com seu amigo Juan Carlos Puerta, o Nariz. O único contato que ele teve com o mundo exterior durante esses 6 meses foi da varanda de seu quarto, onde eu costumava encontrá-lo olhando para o horizonte. Para passar as horas, Juan Pablo e Nariz montavam aeromodelos em escala ou quebra-cabeças de milhares de peças. Ele só descia para fazer as refeições conosco e nos horários dos telejornais. Ele havia criado seu próprio mundo na mais absoluta incerteza, sem saber quando acabaria a reclusão infinita a que havia chegado por causa das ações de seu pai. Nessa espécie de cela de ouro, que era no que havia se transformado o isolamento em que vivíamos naquele apartamento, em 30 de maio de 1989, soubemos pelos noticiários de rádio e televisão do atentado com o carro-bomba em um movimentado setor de Bogotá, perpetrado contra o diretor do Departamento Administrativo e de Segurança, DAS, General Miguel Maza Marques. A forte explosão matou 7 pessoas e causou graves danos ao local do ataque, mas Maza saiu ileso. Nos meses seguintes, a onda de violência não parou, e em Bogotá, bandidos de moto assassinaram a juíza Maria Helena Dias e o magistrado Carlos Valência Garcia. E em Medellín, um carro-bomba matou o governador de Antioquia, Antônio Roldán Betancourt. Mas entre todos esses fatos, o dia 18 de agosto de 1989 seria um marco naquela guerra. Na manhã desse dia, como soubemos pelos telejornais, nas ruas de Medellín, homens de meu marido assassinaram o coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante da polícia de Antioquia, o mesmo oficial que mais de 2 anos antes não permitira que eu desse mamadeira a Manuela quando fomos detidos no pedágio de Cocorná. O noticiário dizia que 6 sicários se puseram na frente do veículo do oficial quando ele parara em um semáforo entre os bairros Calazans e La Floresta e atiraram até acabarem as balas de seus fuzis. À noite, o candidato presidencial, Luiz Carlos Galán, foi baleado quando chegava a uma manifestação na praça principal do município de Soacha, ao sul de Bogotá. Na investigação que meu filho fez para seu livro, Pablo Escobar, meu pai, contaram-lhe que a decisão de assassinar Galán surgira em junho de 1989, quando o dirigente político anunciara sua participação em uma consulta interna do Partido Liberal para sair candidato à presidência da República. No mesmo ato, realizado no âmbito da convenção do Partido Novo Liberalismo, em Cartagena, Galán havia dito que a única ferramenta eficaz para combater o narcotráfico era a extradição. Pablo
Como segue o relato que fizeram a meu filho, estava no esconderijo Marionetas naquele dia, na fazenda Nápoles, e quem estava com ele ouvira a seguinte frase, que parecia uma sentença de morte. Enquanto eu viver, ele não será presidente. Um morto não pode ser presidente. Como era previsível, o assassinato de Galán mergulhou o país em uma crise profunda. E o governo do presidente Virgílio Barco ordenou uma ofensiva total contra os chefes dos cartéis do narcotráfico e criou a Fuerza Elite, uma nova estrutura dentro dos organismos de segurança para perseguir única e exclusivamente o cartel de Medellín. Naqueles dias, estávamos no edifício Altos e já fazia mais de 2 meses que não tínhamos contato com Pablo, quando um de seus homens chegou e disse que ele estava nos esperando em um esconderijo situado em um lugar muito afastado e inóspito nas montanhas de Envigado. A viagem foi muito tortuosa e depois de 1h30 de carro, tivemos que andar mais de 2 horas e às vezes montar em mulas por uns precipícios impressionantes até chegar ao esconderijo na costa leste da montanha. Eram prédios que seriam vizinhos ao presídio La Catedral, construído 2 anos depois. O pior é que chegamos esgotados, com comida e alguns pacotes para Pablo, mas bem nesse momento lhe avisaram por rádio que havia uma operação da polícia em andamento e por isso tivemos que comer correndo para voltar imediatamente. Manuela estava alheia ao que acontecia e Pablo lhe disse que tinha uma surpresa para ela. Um safari noturno pela mata nativa a bordo de uma padiola. A menina achou o plano divertido e vários homens de Pablo passaram a tirar os degraus de uma escada de madeira para fazer uma padiola parecida com a que o exército usa para levar os soldados feridos. Muitas vezes, Pablo inventou coisas como essa, para evitar que Manuela percebesse que na realidade estávamos fugindo. Quando tudo ficou pronto, nós a deitamos com um monte de mantas, estava muito frio, e 4 rapazes a carregaram montanha abaixo, até chegar ao veículo no qual voltamos a Altos. Eram 5 horas da manhã, minhas botas estavam cheias de barro e eu estava muito cansada. Quando entramos no apartamento, encontramos minha mãe, que se levantou ao ouvir barulho e começou a chorar quando nos viu. Minha filha, esse homem vai acabar fazendo vocês morrerem. Mãe, calma, foi por precaução que tivemos que voltar. Bem no fundo, eu estava morrendo de medo. Ver Pablo estava se tornando um verdadeiro risco de vida. E sentia que pouco a pouco as forças me abandonavam. Era um esforço grande demais, mas eu tinha que tirar energia do nada para que meus filhos tivessem um mínimo de contato com o pai. De novo no Altos, outra vez sem contato com Pablo, em 2 de setembro de 1989, fiquei estupefata com a notícia de que um carro-bomba havia explodido no jornal El Espectador. A onda terrorista continuou nos dias seguintes, com a detonação de artefatos explosivos no jornal Vanguardia Liberal de Bucaramanga, no Hotel Hilton de Cartagena, em várias sedes políticas em Bogotá. À medida que a guerra se intensificava, tínhamos que nos mudar de um lugar para o outro com mais frequência, com os consequentes riscos à nossa segurança. Eu ficava indignada com Pablo, porque achava que suas loucuras nos arrastavam sem compaixão. Tínhamos que sair a altas horas da noite com uma menina de 5 anos e um rapaz de 12, muitas vezes debaixo da chuva, temendo que os inimigos de Pablo nos interceptassem. Com o intuito de fugir da pressão, em 19 de setembro de 1989, reunimos-nos com meu irmão Mário no Altos, porque ele iria se encontrar com Pablo em uma fazenda no Madalena Médio, e nós passaríamos alguns dias com minha mãe, uma irmã, meu irmão Fernando e Astado,
no Hotel San Pedro de Majagua, nas Ilhas do Rosário. Minha mãe suplicou várias vezes a Mário que não fizesse essa viagem, porque seria morto e seus 2 filhos ficariam sozinhos. Mesmo acostumado às suas premonições, ele lhe disse para ficar tranquila, pois não ia acontecer nada. Horas depois, já havíamos jantado e Mário se despediu de todos. Nós o acompanhamos até o elevador, mas cada vez que a porta ia fechar, minha mãe a abria e insistia com seus temores. Na 5ª vez, Mário não deixou a porta se abrir, e essa foi a última vez que o vimos vivo. Às 5 horas da tarde de 23 de setembro, estávamos sentados a uma mesa ao redor de uma árvore, quando minha mãe disse, muito afoita: "Bombardearam Pablo em Puerto Triunfo. Ai, mãe, sempre você traz a tragédia." De qualquer maneira, as palavras de minha mãe nos deixaram em alerta, e sem que ela percebesse, ligamos o rádio. Depois de várias tentativas, conseguimos sintonizar uma emissora de Cartagena, que no horário das notícias falou de uma enorme operação realizada contra Pablo na fazenda El Oro, no porto de Corconá, em Madalena Médio. A informação era de que meu marido havia escapado. Várias mulheres tinham sido detidas e um homem morrera. Às 5 horas da manhã do dia seguinte, Astado, minha irmã, Fernando, 2 pilotos de lancha e eu estávamos prontos para ir a Cartagena averiguar o que havia acontecido. Mas bem nesse momento, minha mãe saiu à varanda de seu quarto e perguntou aonde estávamos indo. Saímos do apuro, dizendo que íamos dar uma volta pelos arredores para ver o amanhecer, e ela pediu que não demorássemos. O piloto dirigia a lancha em alta velocidade, e bem depressa chegamos a um apartamento em Cartagena e começamos a fazer ligações para descobrir o paradeiro de Pablo e Mário. Quase todas as pessoas com quem falamos em Medellín e Puerto Triunfo disseram que meu marido estava bem, mas que havia várias pessoas perdidas na selva e por isso não sabiam dizer nada sobre Mário. Muito preocupados, voltamos ao hotel e nos dias seguintes não tivemos notícias. Quando voltamos a Medellín, meu irmão ainda não havia aparecido. Por fim, soubemos que fora enterrado como NN no cemitério da estação Cocorná, sob a identificação de José Fernando Posada Mora. Uma de minhas irmãs e sua cunhada foram até lá e com grande sigilo conseguiram desenterrar o corpo e levá-lo a Medellín, onde foi cremado e sepultado em Campos de Paz. O que aconteceu na realidade foi que Pablo, Mário e 2 amigos estavam em El Oro havia 3 dias com várias jovens integrantes do time de vôlei de uma escola pública do município de Caldas, Antioquia. Estavam com elas naquela manhã quando os helicópteros chegaram. Pablo e seus amigos conseguiram fugir, mas Mário não, e foi atingido por várias balas disparadas pelo helicóptero. A morte de meu irmão afetou seriamente Pablo, porque Mário era seu amigo e talvez a única pessoa a quem meu marido dava ouvidos. Um testemunho desse momento é uma carta que Pablo escreveu e nos mandou pouco depois. Hoje recebi a notícia de sua morte e de sua ausência total. Ontem a pressenti, quando, sem saber o que havia acontecido, não pude conter as lágrimas que brotaram inesperadamente de meus olhos. Eu chorei sua morte sem saber que você havia morrido. Só hoje pude compreender quanto realmente o amava. Que amargura imensa, que realidade triste e fatal. Mas eu prometo que nossa luta seguirá adiante. Eu sei que venceremos. Não seremos derrotados. Eu sei que venceremos. As semanas finais desse fatídico 1989 seriam as mais difíceis de minha vida, como da vida de todos os colombianos.
Eu estava isolada, escondida com meus filhos, e soube pelos noticiários de 2 atrozes atentados. A explosão em pleno voo de um avião com 103 pessoas, 27 de novembro, e a de um ônibus cheio de explosivos na sede do DAS, 6 de dezembro. Mais de 200 pessoas morreram nesses 2 atentados que abalaram os alicerces da Colômbia. Eu chorei como nunca, e na solidão de minha clausura, só pedia a Deus que me desse forças para sobreviver. Era dezembro de 1989, e a guerra havia chegado ao ponto mais alto, mas Pablo jamais imaginaria que perderia seu mais fiel escudeiro, seu compadre, o homem que sempre esteve disposto a dar tudo para ajudar na causa de meu marido. Na sexta-feira, 15 de dezembro, eu estava ao lado de minha mãe, quando alguém ligou para nos contar que a polícia havia abatido Gonzalo Rodrigues, o mexicano, na região turística de Covenhas, no Caribe. Era o primeiro grande golpe que meu marido sofria, e pela primeira vez pensei que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer a mesma coisa com ele. 1990. Em maio de 1990, a água estava chegando ao nosso pescoço. A guerra vivida em Medellín naqueles tempos era insustentável, porque o confronto entre meu marido, o cartel de Cali e as autoridades havia chegado a níveis de degradação insuportáveis. Esquadrões de homens armados circulavam pela cidade, que praticamente vivia uma guerra civil. Depois de passar por vários apartamentos, cada vez mais precários, isolada de minha família, enclausurada com Manuela, Juan Pablo e uma empregada, sem poder sequer olhar pela janela, chegamos a um edifício perto do centro comercial Oviedo, onde morava uma de minhas tias. Durante esses primeiros meses do ano, vimos Pablo apenas 2 vezes, em visitas fugazes de não mais de 1 hora. Como ele me disse em um desses encontros, a morte do mexicano, no mês de dezembro anterior, forçara-o a modificar todos os seus esquemas de segurança. O navegante, o homem que o entregara, conhecia muitos segredos dele, e por isso teve que comprar novos locais para esconderijo, trocar de veículos, modificar o sistema humano de troca de mensagens e até substituir os guarda-costas. A clausura inclemente não me deixava a opção, se não saber dos acontecimentos pelos noticiários da TV e pelos jornais, que narravam os passos de cada um dos protagonistas como se fosse uma partida de futebol. Foi assim que no início daquele ano fui tomada de otimismo. Pareciam chegar ventos de paz por conta do anúncio do governo do presidente Virgílio Barco de que se os narcotraficantes se rendessem e se entregassem, poderiam pensar em lhes dar um tratamento judicial favorável. Em fevereiro desse ano, a visita do presidente dos Estados Unidos, George Bush, contribuiu para que pensássemos que o fim da guerra era possível, já que los extraditables reconheceram a vitória do Estado. Como prova disso, entregaram um grande laboratório de cocaína em Urubá, um ônibus escolar com 1 tonelada de dinamite e um helicóptero. Contudo, o assassinato, em março de 1990, de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato à presidência pela União Patriótica, UP, reavivou o confronto. O governo responsabilizou Pablo. Quase imediatamente, meu marido expediu um comunicado negando qualquer relação com o crime, inclusive dizendo que simpatizava com Jaramillo, porque este era inimigo da extradição. Mas o mal já estava feito, e tudo haveria de piorar, pois com o crime contra Jaramillo, os meios de comunicação publicaram com riqueza de detalhes que desde o fim de 1989, o governo e emissários de meu marido estavam em negociações secretas.
O objetivo das tratativas era encontrar um tratamento jurídico especial em troca da devolução, sãos e salvos, do filho de um alto funcionário do governo e de 2 parentes de um importante industrial de Medellín, supostamente sequestrados por Pablo. Essas 3 pessoas foram libertadas em janeiro de 1990, mas após a revelação das negociações, o governo disse publicamente que a extradição nunca esteve em jogo e que a única coisa aceitável era a rendição incondicional dos narcotraficantes. Lembro que, por esses dias de março de 1990, Pablo mandou uma mensagem com um de seus rapazes, dizendo que a situação ficaria muito delicada e nos instava a ficar enclausurados. Éramos impotentes. Nas semanas seguintes, ocorreram graves fatos em lugares diferentes do país, segundo os jornalistas, ordenados por Pablo e executados por seus homens. Os noticiários mostravam a barbárie total. Carros-bombas em Bogotá, Cali e Medellín, ataques à Fuerza Elite da polícia, mais de 300 policiais assassinados em Medellín, segundo as autoridades, na denominada Operação Pistola ordenada por Pablo, que pagava 2 milhões de pesos pela morte de cada policial. Na clausura obrigatória em que nos encontrávamos, nossa situação estava chegando ao limite. Minha filha, de 6 anos, e meu filho, de 13, não aguentavam mais. As atitudes demenciais de meu marido e seu discurso de que tudo o que fazia era por nós, nos mantinham mergulhados em um inferno. A única coisa que eu podia fazer era ficar indignada com Pablo e perguntar a mim mesma: até quando? Por Deus, Pablo! As reiteradas mensagens que eu mandei a ele sobre a crise que estávamos vivendo por conta do isolamento levaram meu marido a encontrar uma saída. Mandar Juan Pablo à Copa do Mundo da Itália, que começaria em 8 de junho de 1990. Assim, ele matava 2 coelhos com uma só cajadada. Tirava o menino da espiral de violência e medo que nos sufocava e, de quebra, permitia que se distraísse assistindo aos jogos da seleção colombiana. Não dissemos nada ao menino naquele momento, mas Pablo comentou comigo que sua ideia era deixá-lo um longo tempo fora do país para protegê-lo. Assim, a viagem foi organizada em tempo recorde e Pablo conseguiu que um de seus contatos arranjasse um passaporte com nova identidade para Juan Pablo, bem como vistos para entrar em diversos países da Europa. Juan Pablo iria acompanhado por Alfredo Astado, Juan e Pita, 2 amigos de infância que depois se tornaram guarda-costas de Pablo. A viagem aconteceu nos últimos dias de maio. Combinamos que a única maneira de nos comunicarmos seria por meio de um velho amigo de Astado, no bairro La Paz. Fiquei sozinha com Manuela, e embora sentisse muita falta de Juan Pablo, eu também entendia que tirá-lo do país era a única maneira de protegê-lo, pois ele havia sido escolhido como alvo predileto dos inimigos de Pablo. A ausência de meu filho me deu certa tranquilidade e tive mais tempo para Manuela. De qualquer maneira, ela continuava muito ansiosa para sair, ver seus primos, visitar seus avós. Mas era muito difícil agradá-la, porque, como já disse, Medellín parecia um campo de batalha, e segundo os meios de comunicação, à noite a cidade parecia estar sob toque de recolher, porque o comércio fechava às 6 da tarde e as pessoas se refugiavam cedo em suas casas. Assim, na quinta-feira, 14 de junho de 1990, fiquei sem palavras quando o noticiário do meio-dia informou sobre a morte de Pinina em uma operação da Fuerza Elite da polícia em um edifício de El Poblado, onde ele vivia com a esposa e a filha. Eu o conheci
Quando muito jovem, ele fora contratado por Pablo para ficar a seu lado. E muitas vezes meu marido me disse que gostava dele, porque era um dos homens mais leais que tinha, sempre disposto a acompanhá-lo. Faltando 2 dias para acabar a Copa da Itália, fui a Frankfurt com Manuela, minha irmã mais nova, e uma tia materna para nos encontrarmos com Juan Pablo, Astado, e os guarda-costas, já advertidos sobre a repentina decisão de Pablo de que todos nós ficássemos fora do país. Nessa noite, fomos jantar em um restaurante e fiquei sabendo com detalhes de tudo o que havia acontecido com eles durante esse mês. Para começar, quando chegaram à Itália, tiveram que mudar de planos, porque não havia vaga em hotel nenhum. Portanto, não tiveram outra opção, a não ser viajar 5 horas de trem até a cidade suíça de Lausanne, onde se alojaram no elegante Hotel de la Paix. Apesar do desconforto do deslocamento, pois tinham que viajar à noite e dormir nos beliches do trem, assistiram à partida inaugural entre a Itália e a Áustria, no Estádio Olímpico de Roma, e nos dias seguintes foram à cidade de Bolonha, onde a seleção colombiana jogou contra os Emirados Árabes Unidos e a Iugoslávia. Também foram para Milão, para o jogo contra a Alemanha, e depois para Nápoles, onde a Colômbia foi eliminada pela República dos Camarões. Juan Pablo contou que seguiu o conselho de seu pai de pintar o rosto de amarelo, azul e vermelho, cobrir a cabeça com uma bandeira e usar óculos escuros para ficar irreconhecível. Durante o jantar, eles também contaram do grande susto que levaram em Lausanne, quando estavam almoçando em um restaurante chinês e foram detidos pela polícia. No começo, explicou Juan Pablo, achei que ia acontecer algo muito ruim, porque um homem se aproximou, disse algumas palavras em francês e apontou uma pistola para nós. Depois, entraram 10 policiais uniformizados, que nos revistaram, centímetro por centímetro, algemaram-nos e nos empurraram para fora. Na rua, havia uma dúzia de viaturas esperando com as sirenes ligadas, e o local havia sido isolado. No meio dessa operação impressionante, separaram-nos e me levaram para uma casa secreta da polícia da Suíça, onde mandaram eu me despir e me revistaram de novo. E muitas horas depois, levaram-me a outra casa secreta, onde me interrogaram durante 2 horas. Mas notei que eles estavam atentos a meu relógio Cartier, e um dos policiais me perguntou por que um jovem de 13 anos usava um relógio de $10.000. Respondi que meu pai era pecuarista na Colômbia e que com a venda de algumas cabeças de boi, pois tinha mais de 3.500, havia me dado o relógio. A explicação deve ter sido convincente, porque poucos minutos depois liberaram Juan Pablo, bem como o Astado e os 2 guarda-costas. O curioso de tudo isso é que os policiais se aproximaram e depois de dizer que estavam consternados pela maneira como o haviam nos tratado, perguntaram aonde podiam nos levar. Respondemos que é ao mesmo restaurante chinês de onde tinham nos tirado, resumiu meu filho. A explicação do que havia acontecido era muito simples. Em Lausanne, eles contrataram um guia que falava 7 idiomas, dirigia uma limusine Mercedes-Benz e que no passado tinha sido o preferido do Shah do Irã. Claro que suspeitariam de 4 colombianos e um suíço dirigindo um carro daqueles e que, além de tudo, chegavam tarde da noite ao hotel, ficavam quase o tempo todo nos quartos, não desciam ao restaurante e só pediam room service. Depois da sobremesa, Juan Pablo me mostrou uma carta que Pablo escrevera em 30 de junho de 1990 e que ele recebera uma semana depois, no dia anterior à minha chegada a Frankfurt. Eu ali e fiquei impressionada com o modo como Pablo lhe aconselhava a se comportar bem, estudar e aprender outros idiomas.
Em outras palavras, dava a entender que sua estadia fora da Colômbia seria longa. Esses parágrafos mostram claramente os dilemas que Pablo vivia naqueles dias. Estou com saudades e o amo muito, mas ao mesmo tempo fico tranquilo. Sei que você está curtindo sua segurança e sua liberdade. Tomei a decisão de mandar sua mãe e sua irmãzinha para aí, porque na carta que você me escreveu, disse que queria ver todos aqui quando voltasse. E você sabe que a situação aqui estava ficando meio difícil. Que sacrifício pode ser mais duro para mim que a ausência de vocês? Se demonstrar serenidade para sua mãe e a sua irmãzinha, elas ficarão tranquilas. E se você rir, elas e eu riremos também. Curta tudo, porque quando eu tinha 13 anos como você, não tinha nada, mas ninguém foi mais feliz que eu. Mas, atenção, lembre-se de que você não está em sua terra. Portanto, não faça nada que não seja legal. Não permita que ninguém lhe dê maus conselhos. Faça só o que sua consciência mandar. Não tente nada que não seja correto. Depois de escutar todas as histórias deles, eu disse que gostaria de ir a Londres estudar inglês, mas encontrei a férrea oposição de Juan Pablo, que disse que havia adorado a Suíça e que dali não sairia. Notei que ele estava apaixonado pelo país e acabei aceitando estudarmos francês em Lausanne. Mas antes, conheceríamos algumas cidades alemãs, entre elas Berlim, aonde chegamos 2 dias depois. Jamais esquecerei a incrível sensação de fazer parte da história, porque ainda se respirava ali o ambiente de liberdade, iniciado em novembro anterior, 1989, quando o Muro de Berlim caíra e começara o processo de reunificação das 2 Alemanhas, separadas desde 1961. Ainda conservo alguns pedaços do muro que quebrei com um martelinho que alguém me emprestou. Muitas histórias de dor devem estar contidas nesses pedaços de tijolo e concreto. Mas ainda havia resíduos do conflito. Lembro que queríamos comer alguma coisa, mas só vendiam uma salsicha alemã por pessoa, e nos postos havia longas filas de veículos esperando para comprar combustível. De volta a Lausanne, alugamos 2 apartamentos pequenos muito caros e nos matriculamos em uma escola para estudar francês até dezembro. Em um desses dias de finais de julho de 1990, recebemos uma carta de Pablo, escrita no dia 17 desse mês, que refletia um otimismo incomum em relação a nosso futuro. Decidi mudar de estratégia. E com o novo governo, a guerra acabará, já que o presidente eleito disse que a extradição não é um compromisso e que tudo depende da situação da ordem pública. A situação da ordem pública será boa, então. A Assembleia Nacional Constituinte será escolhida em breve, porque o povo já decidiu, e tenho absoluta certeza de que o primeiro artigo que redigirá será o que proíbe a extradição de colombianos. Ficamos felizes, porque pela primeira vez, Pablo dizia em tom sério e resoluto que era possível acabar com o banho de sangue que sufocava a Colômbia havia 6 anos, quando começara a guerra contra o narcotráfico. Genuinamente chegamos a pensar que mais cedo ou mais tarde poderíamos voltar à Colômbia, mas tudo desmoronou em 12 de agosto de 1990, 5 dias depois da posse de César Gaviria como presidente, quando soubemos que a polícia matara Gustavo Gaviria, o primo, o homem leal que desde o primeiro dia esteve ao lado de Pablo. Não era difícil adivinhar que meu marido estaria devastado. Eu não disse nada aos meus filhos, a minha irmã e a minha tia, mas a morte de Gustavo era sinônimo de guerra. É que desde sempre, Gustavo havia sido responsável por administrar o dinheiro, cuidar do negócio. Ele era o fio-terra da sociedade. Pablo não ficaria quieto.
E assim, comprovei quando pegamos o jornal que chegara da Colômbia, uma semana depois da publicação, e lemos aterrados que em 14 de setembro de 1990, as autoridades haviam confirmado que Pablo tinha em seu poder os jornalistas Diana Turbay, filha do ex-presidente Júlio César Turbay, e diretora da revista Oi por Oi, Azucena Liévano, Juan Vita, Aerobus e os câmeras do noticiário Krypton, Richard Becerra e Orlando Acevedo. A matéria também dizia que a equipe de jornalistas havia caído em uma armadilha ao acreditar que ia entrevistar um comandante do grupo guerrilheiro ELN e estava desaparecida fazia já vários dias. A chegada do jornal seguinte nos deixou ainda mais preocupados, porque informava que Pablo tinha em seu poder Francisco Santos Calderón, chefe de redação do El Tiempo, que havia sido sequestrado em 19 de setembro desse ano, e Marina Montoya, irmã de Germán Montoya, ex-secretário-geral da presidência de Virgílio Barco. A ansiedade de Juan Pablo por saber o que estava acontecendo na Colômbia, e em particular com seu pai, tirou-nos da relativa zona de conforto em que nos encontrávamos, e ele ficou obcecado por saber das notícias publicadas no país. O inferno estava de volta. Ele ia à banca de jornal quase todos os dias, e dessa maneira foi informado de que em 25 de setembro, um comando de 20 homens, enviado por Pablo, havia atacado os chefes do cartel de Cali durante um jogo de futebol em uma fazenda do município de Candelária, no departamento do Vale. Em um intenso tiroteio, dizia o jornal, foram assassinadas 19 pessoas, entre elas 14 jogadores. Mas Elmer Pacho Herrera e outros chefes do cartel conseguiram escapar. A matéria dizia que Pablo havia atacado seus inimigos de Cali em retaliação a um ataque fracassado com uma poderosa bomba que lançariam de um helicóptero quando ele estivesse na fazenda Nápoles. A certeza de que a guerra recrudesceria deixou meu filho cheio de desesperança. Ele entrou em uma profunda depressão e chegou ao ponto de me dizer que não queria mais viver. Ficou gravada em minha cabeça a imagem do dia em que eu vi se dirigindo aos trilhos do trem. Mas consegui convencê-lo a esperar um pouco mais para ver o que ia acontecer. Como eu tinha que aliviar o dia a dia de meus 2 filhos, precisei inventar um mundo para fazer parecer que nada de grave estava acontecendo. Por isso, matriculei Manuela em uma escola de equitação e tinha que a levar 2 vezes por semana a um lugar a 1 hora de distância. Por sorte, Juan Pablo se dedicou ao montanhismo de bicicleta e em poucas semanas perdeu vários quilos. E eu subia e descia com ele todas as montanhas que nos cercavam. Tornei-me sua amiga de jogos e esportes e não me importava fazer o que tivesse que fazer para que ele não pensasse na Colômbia. A estratégia de manter a família distraída incluiu para a minha irmã, Juan Pablo, Astado e eu, 2 semanas na famosa Clinique La Prairie, um retiro médico especializado na aplicação de células de cordeiro para retardar o envelhecimento e potencializar a saúde. Desligarmos-nos do mundo deu um pouco de fôlego a nossos dias difíceis. Como sempre, os eventos na Colômbia não davam trégua. E na 2ª semana de novembro, soubemos pelo jornal que Pablo ampliara o grupo de pessoas importantes que estavam sob seu poder. Segundo a matéria, em 7 de novembro de 1990, havia sequestrado Maruja Pachón e Beatriz Villamizar.
As coisas deviam estar muito complicadas, porque na última semana de novembro recebemos uma carta de Pablo com notícias não muito animadoras. Quando vocês partiram, fiquei muito animado, porque os homens importantes mandaram me chamar e me prometeram mundos e fundos. Meu emissário era atendido diretamente por um homem importante que lhe dedicava 2 ou 3 horas. Uma mulher, também importante, me escrevia, mas depois vieram com mixarias e eu não podia aceitar isso depois de ver o que fizeram com meu sócio, Gustavo Gaviria. Acho que o que aconteceu com o meu sócio nos prejudicou muito, porque com isso eles acharam que eu estava acabado. Agora estão muito assustados e sei que vai dar tudo certo. A carta era enigmática, mas julguei entender que os contatos a quem Pablo se referia tinham a ver diretamente com o alto governo colombiano. Então, a guerra na Colômbia estava em seu mais alto nível no final de 1990 e ingenuamente acreditamos que poderíamos continuar em nosso exílio temporário. Nada mais equivocado. De uma hora para outra, tivemos que voltar à Colômbia quando descobrimos que os inimigos de Pablo já haviam nos localizado naquele rincão na Europa. O desenlace foi muito rápido. Um dia, saímos para comprar bananas da terra no supermercado em Lausanne, mas, como não havia, fomos de carro a várias localidades próximas. Por fim, encontramos em Vevey, uma cidadezinha pequena perto de Montreux. Quando estávamos saindo, Juan Pablo se aproximou e me disse em voz baixa: "Mãe, acho que estão nos seguindo. Olhe para trás com cuidado. Você vai ver 2 rapazes de aparência latina. Eu os vi em todos os lugares em que entramos procurando banana da terra. Não estou gostando disso." "É mesmo, Juan? Você acha?" Perguntei, incrédula, imaginando que, como ele estava tão deprimido, era capaz de inventar qualquer coisa para voltarmos à Colômbia. Mesmo assim, mandei uma carta a Pablo, falando das suspeitas de Juan Pablo. Ele deve ter averiguado muito rápido, porque 1 semana depois, nos primeiros dias de dezembro de 1990, mandou que saíssemos imediatamente de Lausanne e voltássemos a Medellín. Ele incluiu na mensagem as instruções para evitarmos a triagem da imigração. 5 meses depois de sair da Colômbia, retornamos em meio a uma convulsão pior que a que havíamos deixado. Como Pablo previra, não tivemos inconveniente algum e chegamos a um amplo apartamento no 7º andar de um edifício na Avenida Oriental de Medellín, próximo à Clínica Soma e não longe do comando da Polícia Metropolitana. Minha primeira impressão foi terrível, porque era evidente que a permanência naquele lugar seria muito difícil. As janelas estavam cobertas e não havia nada para fazer. A companhia de Pablo eram o gordo e sua esposa, que faziam às vezes de donos do imóvel. Além deles, estavam Popeye e a Índia, uma jovem morena que Chopo mandara para fazer as coisas na rua, levar mensagens e comprar mantimentos. Também não havia TV a cabo, só jogos de tabuleiro e alguns livros. Nos dias seguintes, meu marido me contou que pouco a pouco o governo estava cedendo às suas exigências de obter benefícios judiciais, incluindo a não extradição. Ele não me dizia, mas era evidente que com 10 pessoas sequestradas podia exercer pressão suficiente. Nas muitas horas que passávamos juntos, porque ele também não podia sair devido às constantes operações contra ele, tive tempo de entender sua estratégia, que aparentemente estava funcionando. Em setembro anterior, o governo já havia expedido um primeiro decreto, o 2047,
oferecendo algumas garantias processuais para quem se entregasse à justiça. Mas meu marido e seus advogados acharam isso insuficiente. Por isso, enviaram uma mensagem ao governo com algumas recomendações, entre elas que a extradição deveria ser suspensa com a simples apresentação do implicado perante um juiz. Como ele disse a um advogado pelo telefone, a mensagem foi bem recebida na casa de Narinho, porque o presidente Gaviria foi a Medellín e disse publicamente que estava disposto a modificar o decreto 2047. Porque estamos interessados na pacificação do país. É de nosso interesse que esses colombianos que cometeram delitos se submetam à nossa justiça. E por essa razão, no decorrer desta semana, vamos fazer toda a revisão que for necessária nesse decreto e, eventualmente, incorporar algumas modificações. Pablo se dedicava em tempo integral a esses assuntos e assistia com interesse aos telejornais do meio-dia, das 19 horas e das 21h30, mas era desesperadora a maneira como mudava de canal. Ele não queria perder as notícias sobre ele, os decretos e os sequestrados. Juan Pablo dizia a ele que ficar zapeando era muito chato e o convenceu a comprar um televisor, cuja tela podia ser dividida ao meio. O aparelho chegou logo, e assim ele pôde ver os 2 canais ao mesmo tempo e aumentar e diminuir o som do noticiário de seu interesse. Estar com Pablo me permitiu entender que ele tinha a faca e o queijo na mão e que movia suas peças de tal maneira que seu objetivo último de eliminar a extradição não era impossível. Foi o que compreendi no domingo, 9 de dezembro de 1990, quando ele nos disse para ver o telejornal. Dariam a lista das 70 pessoas escolhidas para modificar a Constituição Nacional a partir de fevereiro do ano seguinte. Notei nele um sorriso astuto quando os jornalistas leram a lista final fornecida pelo Registro Nacional Civil da Colômbia e disse: "Esse negócio de decretos não me dá confiança. Assim como anunciam que os mudarão como eu mandei, no dia seguinte voltam atrás e os mudam de novo quando eu já estiver preso. Mas, se estiver na Constituição, aí não podem me foder." A loquacidade de meu marido me chamou a atenção, porque não era seu costume comentar o que fazia ou com quem falava. Mas, como parecia ter tudo a seu favor, ele falou de uma mensagem que recebera de seus inimigos do cartel de Cali, propondo financiar integrantes da Assembleia Constituinte que garantissem abolir a extradição da nova Constituição. Eu mandei dizer que fizessem o que tivessem que fazer, que eu faria minha parte, que subornassem a quem tivessem que subornar, porque eu já tenho meus votos garantidos. Na segunda-feira, 17 de dezembro de 1990, eu estava folheando o El Tiempo e vi publicado em uma das páginas internas o texto completo de um decreto identificado como 3030. Ao meio-dia, Pablo se levantou e eu comentei a novidade, que obviamente lhe interessou, mas disse que o leria depois do café da manhã, almoço de sempre. Depois que comeu, ele ficou na sala de jantar durante 5 horas, mergulhado em um profundo silêncio enquanto lia o jornal. Quando fui lhe levar alguma coisa para comer, notei que ele havia sublinhado quase todo o texto e enchido várias folhas de comentários. Disse que não concordava com a maior parte do decreto e que diria ao governo que expedisse outro, porque esse estabelecia a confissão como requisito indispensável para ter acesso aos benefícios judiciais, e isso não era bom para ele.
No dia seguinte, 18 de dezembro, enquanto Pablo esperava a chegada do mensageiro, que levaria seus comentários sobre o decreto, os noticiários falaram da inesperada entrega de Fábio, o mais novo dos irmãos Ochoa Vasques, ocorrida no município de Caldas, Antioquia. Pablo ficou em silêncio, mas em seu rosto julguei entender que ele já sabia. O processo de entrega à justiça havia começado, mas faltavam acontecer muitas coisas mais. 1991. Uma pequena luz no fim do túnel surgiu na noite de 18 de abril de 1991, quando uma de minhas irmãs me ligou para contar que o padre Rafael Garcia Herreros havia acabado de mandar uma mensagem cifrada a Pablo em seu programa El Minuto de Dios, que passa todos os dias antes dos telejornais das 7 horas da noite. Peço às pessoas que estão exercendo violência contra os familiares de Pablo Escobar que parem com isso, uma vez que estamos buscando uma aproximação com ele para o bem do país. Disseram-me que ele quer se entregar. Disseram-me que quer falar comigo. Ó mar de Covenhas, às 5 da tarde, quando o sol está caindo, o que devo fazer? Disseram-me que ele está cansado de sua vida, sua luta, e não posso contar meu segredo a ninguém. No entanto, está me sufocando por dentro. Dizem que ele quer falar comigo, um humilde padre, não sou bispo, nem canônico, nem sequer vigário episcopal. Mandou-me dizer que acredite nele, que ele é um homem de palavra. Perguntei se fugiria de mim, do meu lado. Ele disse que não. Dizia a curta e enigmática mensagem do sacerdote eudista, que na época gozava de um enorme prestígio devido à sua maneira tranquila e clara de transmitir a palavra de Deus. Eu não sabia, porque fazia dias que não tinha notícias de Pablo, mas nas semanas seguintes o padre Garcia Herreros teria um papel fundamental na entrega de meu marido à justiça. Muitas coisas aconteceram a partir de então. Logo as irei contando, mas, na investigação que realizei em Medellín para este livro, eu consegui reunir boa parte das peças. Salve, família! As tretas de Pablo deixaram marcas profundas, não só em seus inimigos, mas em toda a Colômbia. O homem que sonhava em ser presidente, que construiu um império, também semeou o caos e a destruição. Mas apesar de toda a loucura, apesar das inúmeras quedas e do medo que espalhou, o reinado de Pablo não poderia durar para sempre. Seus inimigos foram se unindo e sua própria arrogância começou a cavar sua queda. De inimigo público número 1 a um homem caçado como um animal, a trajetória do El Patrón é um lembrete de que nenhum império construído sobre o caos e a intimidação é eterno. No fim, Pablo colheu o que plantou. Suas disputas, que começaram como uma forma de proteger seu poder, acabaram por destruí-lo. O que restou foi um legado de medo e destruição, e uma Colômbia marcada por uma disputa que parecia não ter fim. Hoje, a Colômbia segue reconstruindo as peças deixadas pelo submundo, e o nome de Pablo permanece como um símbolo do que acontece quando a ambição e a animalidade são levadas ao extremo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. E lembre-se, o poder corrompe, mas a história nunca esquece. Até a próxima!
Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!